Olá, amigos e amigas da Associação Bezerra de Menezes. É um prazer, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje, o tema que me foi confiado é a pedagogia de Jesus. Mas antes de nós iniciarmos as reflexões sobre o tema, a pedagogia de Jesus, a pedagogia do Cristo, vamos refletir sobre uma leitura retirada do Espírito de Verdade, autores diversos e psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. A lição eleita hoje é a lição número 23, No Reino da Ação, palavras de André Luiz. André Luiz nos diz o seguinte: não condene, ajude ao outro. Cultive serenidade, use os próprios recursos para fazer o bem. Proceda com bondade, sem exibição de virtude. Seja qual for o problema, faça o melhor que você puder. Não admita a supremacia do mal. Fuja de todo pensamento, palavra, atitude ou gesto que possam agravar as complicações de alguém. Ouça com paciência e fale amparando. Recorde que você amanhã talvez esteja precisando também de auxílio em toda situação indesejável, mesmo que o próximo demonstre necessidade de reprimenda, de corrigenda. Observe, conforme a lição de Jesus, se você está em condições de atirar a pedra. André Luiz nos convida a refletir sobre as nossas ações diante das adversidades da vida, das criaturas que estão à nossa volta e das nossas próprias. Ele nos diz: não condene, sempre ajude, cultive a serenidade, use as melhores palavras, mesmo em situações em que nós identifiquemos que alguém eventualmente mereça uma reprimenda, uma corrigenda, uma palavra para revisitação das suas condutas, das suas ações. É importante que nós reflitamos primeiro se nós temos condições de atirar pedras, de acusar, de condenar, reconhecendo as nossas próprias imperfeições, as nossas próprias deficiências. André nos convida aqui a olhar o mundo e a agir no mundo de forma a sempre buscar o bem, tanto nas oportunidades de auxílio, de amparo, quando mesmo nas nossas situações em que eventualmente estejamos em posição de corrigir alguém, nós o façamos com compaixão, com tolerância, reconhecendo as nossas próprias imperfeições. Afinal de contas, não somos criaturas perfeitas, estamos num mundo de expiação e de provas. Estamos aprendendo também a nos tornarmos criaturas melhores. A proposta do Espiritismo, quando fala dos espíritas, é a proposta de reforma, de transformação. Reconhece o verdadeiro espírita por suas transformações morais e pelos esforços que faz para domar suas más tendências. Antes de refletirmos sobre a pedagogia de Jesus, aqui o nosso momento de prece. Aqueles que se sentirem à vontade, fechem seus olhos, podem fechar seus olhos. E nós vamos pedir a Deus, a Jesus, as equipes do plano espiritual responsáveis por este trabalho, por esta casa, que nos envolvam, que nos deem forças, que nos renovem as esperanças, que nos auxiliem a caminhar buscando sempre o bem, que nos auxiliem a transformar as nossas más tendências, a transformar os nossos maus pensamentos, as nossas ainda imperfeições, em virtudes voltadas ao auxílio das criaturas à nossa volta, voltadas à construção de um mundo melhor, de um mundo mais solidário, de um mundo mais fraterno, de um mundo em que a compreensão, a solidariedade, o respeito prevaleçam entre as criaturas. Que a paz de Jesus nos envolva, nos guarde hoje e sempre. Bom, meus amigos e minhas amigas, como foi dito no início, nós vamos falar um pouquinho sobre a pedagogia de Jesus. Quando falamos em pedagogia, estamos falando daquele campo do conhecimento que estuda os processos, os métodos de ensino e de aprendizagem. Em linhas muito gerais e bem amplas, é disso que se trata, né? A ciência que estuda os métodos, processos de ensino, de aprendizagem. Isso é pedagogia, os métodos de ensino. E Jesus foi um espírito que passou entre nós, nos trazendo ensinamentos diversos em inúmeros campos da existência humana. Segundo nos diz o Livro dos Espíritos,
o Espírito mais perfeito que esteve entre nós, né, para nos servir de guia e modelo. E é da pedagogia de Jesus que nós vamos falar hoje. É sobre a pedagogia de Jesus que nós vamos falar hoje. Adianto que é um desafio falar em pedagogia de Jesus porque nós bem sabemos, o Cristo não escreveu nada propriamente. Todas as referências que nós temos sobre as passagens, ensinamentos de Jesus, foram reproduzidas por terceiros. Muitos anos depois da própria passagem do Cristo pela Terra. Então nós temos referências narrativas de fatos atribuídos a Jesus no Evangelho, tá, que nós cultivamos até hoje, mas que não foram por ele próprio ditadas ou descritas. Foram percepções daquelas criaturas que narraram os seus feitos. Então, nós já temos um desafio em relação a esses fatos propriamente ditos. Quando a gente fala de uma pedagogia, ou seja, de métodos, de processos, Jesus em nenhum momento fez referência a isso propriamente. Não é? Jesus não fez uma análise sobre os métodos utilizados, as formas escolhidas para transmitir sua mensagem. Jesus não faz uma análise ou não revela de forma direta quais seriam esses métodos utilizados, escolhidos para transmitir os seus ensinamentos. Então, falar em uma pedagogia de Jesus é falar de uma percepção, e muitos autores escrevem sobre isso, mas é uma percepção daqueles que observam, daqueles que têm contato com a narrativa evangélica, uma percepção de como essas mensagens foram transmitidas, analisando sua forma e o seu conteúdo. É disso que se trata. A gente não tem uma consolidação formal e definitiva do que seja a pedagogia de Jesus. Isso é uma percepção dos analistas das narrativas evangélicas que constroem esses elementos, que identificam esses elementos na forma como Jesus trouxe seus ensinamentos até nós. Eu destacaria 3 aspectos que parecem evidentes nesse método de ensinamento que Jesus aplicou. Primeiro, e um dos mais evidentes, a preocupação em levar a mensagem evangélica considerando a realidade, considerando o contexto em que os seus interlocutores estavam inseridos. E quem eram os interlocutores de Jesus ao seu tempo? Eram os pescadores, os agricultores, os pastores de ovelha, as mulheres que trabalhavam, que tinham seus compromissos na administração doméstica, nos trabalhos domésticos naquele tempo, considerando o contexto daquele tempo, era o pai de família, eram essas figuras que estavam ali em torno de Jesus. Então, Jesus tem um cuidado, uma preocupação em levar a mensagem evangélica considerando a realidade e o contexto em que aquelas criaturas estavam inseridas. Se a gente pega, por exemplo, as chamadas parábolas da redenção, que estão lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, tem 3 parábolas muito interessantes. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. Só para a gente referenciar rapidamente essas parábolas, a gente tem ali a parábola da ovelha perdida, em que Jesus diz para nós o seguinte: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que precisam arrepender-se. Então, o que Jesus está falando aqui para a gente, trazendo por meio de parábola, né, falando sobre arrependimento, sobre aquele que erra, se arrepende e volta ao caminho, se reencontra. Então, Jesus traz aqui para nós a figura de um pai, a figura de um Deus que se alegra com o arrependimento daquele que se afasta do caminho do bem. Em linhas gerais, essa é a mensagem da parábola da ovelha perdida. Mas vejam, Jesus utiliza a ovelha, a figura do pastor, aquele que tem ovelhas e que cuida das suas ovelhas, para que essa mensagem pudesse chegar
aquelas criaturas que estavam à sua volta. A parábola da moeda perdida, ou da dracma perdida em algumas traduções. Jesus diz para nós: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, 10 moedas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aqui, a mesma mensagem, dirigida a um público um pouco diferente. Ali ele falava aos pastores, né, trazendo ali a realidade dos pastores de ovelha. Aqui ele está trazendo a realidade da vida das mulheres do seu tempo. Então, adapta a mensagem ao contexto em que as mulheres daquele tempo viviam, para que aquela mensagem pudesse chegar e ser bem compreendida. A terceira parábola é a parábola do filho perdido, ou do filho pródigo, como geralmente nós conhecemos. Jesus continuou, também está lá no Evangelho de Lucas. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidades. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Lhe direi: pai, por que pequei contra o céu e contra ti? Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi ter com seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou-o e beijou-o. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho que estava morto voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. A parábola é um pouquinho maior, vai falar do outro filho que ficou, do filho mais velho, que vai questionar a alegria desse pai com o filho que havia se perdido e voltou, considerando que ele estava ali a todo tempo, ao lado do pai, e nunca o abandonou. Essa é uma outra etapa da parábola, mas aqui a gente usa o exemplo da parábola do filho perdido também para mostrar como Jesus, se utilizando dessa parábola, alguns estudiosos dizem que é uma parábola que já existia, né? Jesus utiliza uma parábola já existente para também trazer essa mensagem. Também é uma parábola que trata de uma figura, né, que era central na sociedade daquele tempo. Fala do pai de família, do filho. Não é? Então, essa relação patriarcal naquele momento, o pai como o chefe da família, aqui simbologicamente a figura do pai como Deus, né, que se alegra, que se regozija, que fica feliz com aquele filho que retorna, com aquele filho que se arrepende, aquele filho que alcança a redenção e que retorna ao caminho do bem. Em linhas gerais, é isso que essa parábola traduz para nós. Ela tem outros aprofundamentos, mas para aquilo que a gente se propõe a discutir hoje, a gente vê Jesus utilizando elementos do contexto social do seu tempo e introduzindo as mensagens evangélicas através desses modelos, desse cotidiano. É uma preocupação de Jesus com os interlocutores. Se Jesus apenas viesse tratar de questões altamente filosóficas, né, que traduzem conhecimentos inalcançáveis àquelas pessoas, essas mensagens teriam se perdido. Né? Elas se perderiam, não seriam compreendidas e não teriam o poder transformador que tem. Então, nós temos aqui uma preocupação de Jesus em relação à forma da transmissão desses ensinamentos. Uma outra parábola muito parecida, né, com relação a
essa característica é a chamada parábola do semeador, que está lá em Marcos e também tem em Lucas, no capítulo 8. Então, lendo rapidinho para vocês aqui. Jesus vai contar essa parábola para um grupo de pessoas que está à sua volta. Certo homem sai para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu em meio às pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda. Mas, quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no meio de espinhos, os quais cresceram e a sufocaram. Uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Quem pode ouvir, que ouça. Vejam que esta parábola é uma parábola que também se utiliza de uma atividade, né? O semeador, aquele homem que semeia, aquele que planta, que era uma atividade cotidiana, comum, em boa parte daquelas pessoas ao tempo do Cristo. Em boa parte do cotidiano daquelas pessoas que estiveram com o Cristo ao seu tempo. Então, Jesus compara, né, o processo da semeadura, onde se lança a semente, onde há terra rasa ou não, qual é a terra fértil, todos esses conhecimentos já arraigados no cotidiano daquelas pessoas que ouviam os ensinamentos de Jesus, trazendo então uma fácil compreensão daquela mensagem, né? A semente que cai na terra fértil e que produz, que dá frutos e que se transforma e que se multiplica. Vejam o cuidado de Jesus na transmissão dos seus ensinamentos. As parábolas, não é, que eram essas historinhas de cunho moral contadas e reproduzidas, inclusive pela tradição oral, de uma forma muito mais fácil, eram um meio muito eficaz de propagação do conhecimento. E essas aqui, dentre outras que nós encontramos no Evangelho, elas são caracterizadas por esse cuidado em envolver a mensagem, embalar a mensagem com informações que permitissem a compreensão da sua essência por aquelas pessoas que eram os interlocutores de Jesus ao seu tempo. Então, a gente pode falar que essa é uma grande característica aqui da pedagogia de Jesus, o cuidado com o interlocutor, o cuidado em adotar, em utilizar, em se valer do contexto em que aqueles interlocutores estavam inseridos para a transmissão do conteúdo evangélico. Um outro aspecto aqui fundamental na pedagogia de Jesus é o que nós podemos traduzir com uma das lições que eu vou ler aqui para vocês, trazida por Emmanuel, mas que se chama o olhar de Jesus. E qual era o olhar de Jesus? Quando a gente coloca Jesus como esse educador, né? Jesus, segundo a doutrina espírita, é o espírito, como eu disse, mais evoluído que esteve entre nós. E evolução aqui está indiscutivelmente atrelada à sua condição moral, um amor incondicional às criaturas à sua volta. Quando a gente coloca Jesus nessa figura de educador, aquele espírito de um conhecimento superior, de um conhecimento incomparável para as criaturas que estavam ali e até hoje entre nós, aquele espírito que vem ensinar a nós as ideias de moral, de moral que não no sentido moral no sentido de transformação, moral no sentido de modificação no bem, moral no sentido de bem, de transformação, moral no sentido do bem comum. Não é esse o sentido exato da moral, quando a gente fala de moral e ética, mas quando a gente fala de conteúdo moral, a gente está falando dos ensinamentos que constam do Evangelho, o conteúdo que envolve a nossa relação com o outro, não é? Quando Jesus traz para nós esse conteúdo, quando Jesus se apresenta como esse educador que vem nos ensinar os caminhos da transformação, os caminhos da felicidade, através de um ajustamento de conduta, e uma conduta que é baseada no amor ao próximo, na relação com o próximo. Aqui nós não estamos falando de moral no sentido de costumes, não é? É isso que eu queria dizer inicialmente. A gente está falando de um comportamento
ético em relação ao outro, de respeito, de tolerância, de compreensão, de indulgência, de compaixão. É disso que se trata. Jesus, quando se apresenta como educador desse código moral, desse código de conduta, qual é a diferença, ou qual é uma das características que nós identificamos nessa sua relação com aqueles que estava ensinando? Jesus compreende as deficiências e as imperfeições daqueles que ele buscava ensinar. Ele compreende as limitações daquelas criaturas. Mas ele não olha essas limitações como um empecilho para que aquelas criaturas absorvessem aqueles ensinamentos. Ele não condena aquelas criaturas que tinham suas dificuldades, seus obstáculos pessoais. Ele não condena aquelas criaturas e nem ressalta esse lado, vamos chamar de lado negativo, imperfeito dessas criaturas. Ele tem um olhar para a potencialidade daqueles indivíduos. Ele reconhece, entende, compreende as imperfeições daquelas pessoas. Mas ele não ressalta essas imperfeições e nem coloca essas imperfeições como um obstáculo intransponível ao aprendizado daquele código de conduta que ele apresentava para nós. E Emmanuel traduz isso muito bem nessa lição que eu vou ler aqui para a gente refletir um pouco. É uma das minhas lições preferidas de Emmanuel, o olhar de Jesus. Emmanuel diz assim para nós, psicografia de Chico Xavier: recordemos o olhar compreensivo e amoroso de Jesus, a fim de esquecermos a viciosa preocupação com o argueiro que por vezes aparece no campo visual dos nossos irmãos de experiência, o obstáculo. O Mestre Divino jamais se deteve na faixa escura dos companheiros de caminhada humana. Em Bartimeu, o cego de Jericó, não encontra o homem inutilizado pelas trevas, mas sim um amigo que poderia tornar a ver, restituindo-lhe desse modo a visão que passa de novo a enriquecer-lhe a existência. Em Maria de Magdala, não enxerga a mulher possuída pelos gênios da sombra, mas sim a irmã sofredora, e por esse motivo restaura-lhe a dignidade própria, nela plasmando a beleza espiritual renovada que lhe transmitiria mais tarde a mensagem divina da ressurreição. Em Zaqueu, não identifica o expoente da usura ou da apropriação indébita, e sim o missionário do progresso enganado pelos desvarios da posse e, por essa razão, devolve-lhe o raciocínio à administração sábia e justa. Em Simão Pedro, no dia da negação, não se refere ao cooperador enfraquecido, mas sim ao aprendiz invigilante, a exigir-lhe compreensão e carinho, e por isso transforma-o, com o tempo, no baluarte seguro do evangelho nascente, operoso e fiel até o martírio e a crucificação. Em Judas, não surpreende o discípulo ingrato, mas sim o colaborador traído pela própria ilusão e, embora sabendo-o fascinado pelas honrarias terrestres, sacrifica-se até o fim, aceitando a flagelação e a morte, para doar-lhe o amor e o perdão que se estenderiam pelos séculos, soerguendo os vencidos e amparando a justiça das nações. Busquemos algo do olhar de Jesus para os nossos olhos, e a crítica será definitivamente banida do mundo de nossas consciências, porque então teremos atingido o grande entendimento que nos fará discernir em cada companheiro do caminho, ainda mesmo quando nos mais inquietantes espinheiros do mal, um irmão nosso, necessitado, antes de tudo, de nosso auxílio e de nossa compaixão. Aqui Emmanuel faz uma análise muito profunda, poética até em alguns pontos, sobre o olhar de Jesus em relação àquelas criaturas que com ele caminhavam. O exemplo de Simão Pedro é muito curioso, né? Um pouco antes da crucificação, Simão diz que não permitiria, não deixaria que nada acontecesse a Jesus, que estaria com ele. Jesus disse: olha, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E aí Emmanuel diz, olha, ele não profere essas palavras como uma crítica a Pedro, mas ele reconhece em Pedro ainda as suas fragilidades. Ele reconhece isso. Ele alerta a Pedro em relação a isso. Mas ele já tinha escolhido Pedro lá atrás. Não é? Simão, tu agora serás Cefas, né? Sobre ti erguerei a minha igreja, aqui igreja não no sentido tradicional, a igreja
como uma palavra que vem do grego eclésia, que significa comunidade, né? Sobre ti eu erguerei, você será a pedra central dessa comunidade que será construída em torno do Evangelho. Você dará continuidade a isso. E Pedro, nós sabemos, é um dos grandes pilares daquela comunidade que se forma após a crucificação de Jesus, que dá continuidade aos ensinamentos do Cristo. Ele reconhecia em Pedro esse potencial, mas ele também identificava em Pedro as suas fragilidades, as suas imperfeições, naturalmente. Era uma criatura num processo de evolução e Cristo sabia disso. Então, Emmanuel traz para nós aqui uma reflexão sobre o olhar de Jesus na condição desse educador, desse espírito que vem apresentar um modelo de conduta que nos conduz à felicidade, passando e tendo como centralidade a relação com o outro, nossa relação com o próximo, aquilo que nós precisamos transformar em nós para estabelecer uma conduta ética, humana em relação ao próximo. Lembremos do maior mandamento, quando Jesus é questionado, ele diz, há um primeiro mandamento, amarás a teu Deus com toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e maior dos mandamentos, mas existe um segundo, equiparado a esse, semelhante a esse. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí estão toda a lei e os profetas. Então, o amor ao próximo é a base de conduta moral que Jesus estabelece nos ensinamentos que vem trazer a nós. E quando traz para nós esses ensinamentos, reconhecendo os nossos desafios evolutivos naquele momento e ainda hoje, sabe das nossas imperfeições e das nossas limitações, mas não enxerga nessas limitações e imperfeições um obstáculo a essa transformação. Sabe do nosso tempo. Numa das falas aos seus seguidores, ele diz, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é uma outra característica que poderíamos extrair dessa chamada pedagogia de Jesus, né? O olhar compreensivo, o olhar indulgente em relação aos educandos, à humanidade, às criaturas a quem ele destinou os seus ensinamentos. Um olhar amoroso. E um terceiro aspecto, também possível de ser identificado no que nós podemos chamar de pedagogia de Jesus, é uma pedagogia do exemplo. Segundo as narrativas evangélicas que nós encontramos em Mateus, Lucas, João, Atos dos Apóstolos também, o que nós encontramos são muitas das interações de Jesus, muitas das ações de Jesus exemplificando aquilo que ele trazia nos seus ensinamentos, por parábolas, nas suas falas ao povo à sua volta. Não eram meras palavras, havia muitas ações conjugadas a esses ensinamentos, afinal de contas, a melhor forma de nós transferirmos ou ensinarmos, quem quer que seja, é pelo exemplo. As meras palavras, elas se perdem com o tempo. Temos uma passagem muito interessante, muito significativa, que é a passagem da mulher adúltera, que está lá no Evangelho de João, capítulo 8. Conta-nos o Evangelho que os escribas e fariseus teriam surpreendido uma mulher em adultério, em flagrante adultério. E levam essa mulher até Jesus. E dizem, olha, mestre, até de forma irônica, essa mulher foi surpreendida em adultério. A lei de Moisés manda que nós a apedrejemos. O que o senhor diz? E aqui havia ali um ponto, porque se Jesus dissesse, olha, apedrejem-na, qual é o questionamento que viria? Não é esse homem que prega a compaixão, a tolerância, o amor? Como assim? Vai entregar essa mulher aos seus algozes? De outro lado, se ele negasse o que estava nas leis mosaicas, havia ali até um risco de prisão. E Jesus nada diz numa primeira indagação. E eles insistem, mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério, o que nós fazemos? Ele diz, aquele que estiver sem pecados, atire
a primeira pedra. Aqui Jesus confronta aqueles homens. Olha, vocês estão dizendo que essa mulher errou e querem apedrejá-la? Vocês, algum de vocês, está em condição de julgá-la? Está em condição de acusá-la? Quem de vocês não tem pecados, na ideia aqui do pecado trazida nessa parábola? Aqueles homens que acusavam, né, de um pecado capital que levaria à morte. Esses homens. Quem são eles? Quais são suas ações? Quais são suas condutas? Tem condição de julgar aquela mulher? Há uma afronta de Jesus ali, que lidava com os religiosos, detentores da hipocrisia moral naquele momento, né? Propagadores da hipocrisia moral daquele momento. Vocês que estão acusando, têm condição de fazer isso? Jesus se coloca ao lado da mulher, confrontando aqueles indivíduos. E segundo a narrativa evangélica, esses homens vão deixando aquele lugar, soltam suas pedras, dos mais velhos para os mais novos vão saindo. E Jesus se levanta e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela diz: não, Senhor, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Jesus se coloca numa posição de confronto, de defesa. Faz com daquela mulher, faz com aquelas criaturas, aqueles homens, reflitam sobre suas atitudes, se coloquem, se analisem, se comparem moralmente. Estariam moralmente em condição superior à daquela mulher que eles acusavam, que teria sido surpreendida em adultério? Uma outra passagem muito simbólica também é a de Zaqueu. Zaqueu, cobrador de impostos, chefe dos publicanos. Lembremos-nos que os cobradores de impostos que cobravam os impostos em favor de Roma não eram tão bem quistos pelos judeus, que eram o povo dominado naquele momento. E Zaqueu, além de ser um cobrador de impostos, era o chefe dos cobradores de impostos, né, dos publicanos. E ele conta-nos a narrativa evangélica que Jesus passava ali por Jericó, que era a região onde Zaqueu morava, e Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus e quer conhecer Jesus. Então, ele sabe que Jesus vai passar por ali, ele vai ali em meio à multidão, mas como ele era um homem de baixa estatura, segundo nos conta o Evangelho de Lucas, ele não conseguiria ver Jesus dali, né, ficando em pé simplesmente. Então ele sobe numa árvore, um sicômoro, e fica ali olhando, esperando Jesus passar. E, segundo Lucas, eu vou ler esse trechinho aqui, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje convém eu pousar em tua casa. Zaqueu, desce daí, hoje eu vou dormir na sua casa. Zaqueu, apressado, desceu e recebeu Jesus alegremente. Só que quando isso aconteceu, as pessoas que estavam em volta começaram a cochichar, a murmurar, a balbuciar ali: olha, como assim? Esse é o Jesus? Vai dormir na casa de um pecador? De um publicano? Como assim? Vai ser hóspede de um homem pecador? Como assim? E aqui nós temos mais um exemplo, né? O que muito se reafirma e muitas vezes as pessoas esquecem. Jesus esteve entre os pecadores. Jesus esteve entre aqueles marginalizados, entre aqueles desprezados pela sociedade. Jesus esteve entre os pobres, esteve entre os doentes, os leprosos, uma doença que era sentença de morte naquele tempo. As pessoas eram expulsas. Até não muito tempo atrás nós víamos isso. As pessoas eram confinadas em locais afastados porque estavam enfermas, uma doença contagiosa. Jesus esteve entre eles. Foi entre essas pessoas que Jesus esteve. Entre os perseguidos, os marginalizados, os discriminados. Zaqueu era um homem pecador. Era um homem questionado entre os seus. E Jesus foi até ele, fez questão de pousar na casa dele. Fez questão de estar com ele.
reconhecendo muito provavelmente ali a intenção de Zaqueu em se transformar. E logo que esses burburinhos acontecem, Zaqueu se levanta e diz a Jesus: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadriplicado. Jesus então disse: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem, ou seja, Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mais um exemplo aqui do Cristo que nos vem mostrar um meio de ensinamento que envolve o colocar-se junto com aquelas criaturas. Não apenas falar do alto de uma tribuna, de uma vida confortável, protegido de todas as adversidades do mundo, mas de alguém que se lançou junto àqueles que eram perseguidos, que eram questionados. Alguém que foi, que curou, que acolheu, que se deixou prender sem reação em prol de um propósito, em prol de uma máxima, o amor ao próximo, como a si mesmo. Lembremos-nos o que Jesus disse aos seus seguidores, aos seus discípulos, pouco antes da crucificação. Está lá no Evangelho de João. Para o lugar onde eu vou agora, não podeis me acompanhar, mas deixo-vos um novo mandamento, não é? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, pois assim todos vos reconhecerão como meus seguidores. Jesus nos diz, ser reconhecido como um seguidor dele, ou seja, um cristão. Qual é o caminho para ser reconhecido como um cristão? Amar ao próximo como ele nos amou. E como ele nos amou? De forma incondicional. Cristianismo é conduta, não é título. Não é título religioso. Não é posição religiosa. Ser cristão é agir como Cristo. É seguir os ensinamentos do Cristo. É, como ele nos diz, amarmos-nos uns aos outros como ele nos amou. Assim nós seríamos reconhecidos como seus seguidores. Qualquer coisa que contrarie essa máxima não é cristã. A pedagogia de Jesus, então, pode ser resumida nessa preocupação com o outro, com a mensagem, com o contexto em que aquelas criaturas estavam inseridas. É esse olhar indulgente diante das deficiências, das imperfeições e das limitações daquelas criaturas. É o exemplo no bem, na compaixão, no perdão, no amor, no acolhimento. Esses 3 grandes pontos poderiam traduzir uma pedagogia de Jesus. Para finalizar as nossas reflexões de hoje, nós vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer a Jesus, agradecer às equipes espirituais responsáveis por esta casa, que nos envolveram, que nos ampararam, que iluminaram os nossos pensamentos, que tranquilizaram os nossos corações, e vamos rogar para que possamos continuar a trajetória em nossa existência em busca da nossa transformação, de nos tornarmos hoje criaturas melhores do que ontem, pautando a nossa conduta para com os nossos irmãos, os nossos companheiros de caminhada, com as lentes do amor, da tolerância, da indulgência, do perdão e da compreensão. Que a paz de Jesus nos envolva, nos guarde, nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Um grande abraço a todos. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Até a próxima.